Muito boa tarde. Eu saúdo... Para mim é uma grande honra estar aqui. Eu conversava semana passada com meu amigo Zé Genuíno, com quem eu tenho o prazer de conversar praticamente todos os dias. E o Genuíno dizia da grande distinção, presidente Wagner, que era um simples professor como eu lançar esse livro na plenária da mais importante Confederação dos Trabalhadores do planeta, né? E eu queria aqui explicitar o meu reconhecimento, a minha gratidão ao Delúbio, ao Martinho, ao Delúbio Soares, ao Martinho, ao presidente da CUT, a Graça, vice-presidente da CUT, a Carmen, vice-presidente da CUT, e a Graça, secretária-geral, pela satisfação É porque, como é do Ceará, a gente puxa tudo para o Ceará, mano. A gente puxa tudo para o Ceará. E como o Lula vai estar no Ceará amanhã, então já viu que no Quixadá e no Juazeiro, então você imagine como é que nós... Eu estava comentando aqui quando a gente vinha do restaurante para cá, viu, presidente? Que a Dilma teve, nas últimas eleições presidenciais, 76% dos votos do Ceará, 76% do segundo turno. Foram 76 no Ceará, 77 no Piauí, 78 no Maranhão, e o Lula perdeu no Pernambuco, só teve 70 no Pernambuco, né? Só 70. Só 70. Então, eu queria dizer aqui, para entrar na discussão, da minha grande satisfação de estar aqui. Eu reconheço a importância e a novidade que é, presidente Wagner, lançar um livro de filosofia do direito, direito constitucional, num congresso da CUT. Queria te dizer do meu reconhecimento, a mim que sou teu admirador, e espero que você continue nos dando grandes mensagens ao Brasil, o Brasil da inclusão. O livro, eu vou aqui entrar especificamente no livro, para que nós possamos estabelecer um diálogo. Qual é o problema do direito no Brasil? 2. Primeiro, os movimentos sociais e as esquerdas não entendem exatamente o que significa direito, de modo que as esquerdas, e eu me refiro aos governos do PT, em geral, professaram uma política jurídica de direita. Isso é muito grave. Se nós repararmos o que nós estamos assistindo no Brasil, todas essas conquistas que foram promovidas pela política, e aqui estão Zé Genuíno e Delúbio, também a minha querida Mônica Valente, queria te agradecer também, Mônica, especial pelos anos de diálogo. Nós promovemos um direito que, em geral, reverencia a toga. Reverencia a toga. Então, os problemas de esquerda são resolvidos não na política, mas nos tribunais. Então, se nós fizermos um raio-x, um retrospecto dos governos do PT, dos governos da Dilma e do governo do Lula, quais são os grandes méritos? Política econômica, política internacional, a inclusão. Qual é a desgraça? O direito. Não é por acaso que o golpe que nós assistimos é um golpe institucional que é dado e garantido pelo Supremo Tribunal Federal. Não é? Supremo Tribunal Federal, que foi indicado por nós do PT na sua grande maioria. E por que isso ocorre? Porque há entre nós uma concepção equivocada de primeiro submeter a política e a democracia ao direito. Então, onde a política não resolve, e não resolve porque nós nos entendemos corruptos, nós nos entendemos menos, quando nós, diante de uma questão, digamos, entre um trabalhador e uma trabalhadora, nós preferimos que essa questão seja arbitrada ou pelo Ministério Público do Trabalho ou pela Justiça do Trabalho. É preciso que nós entendamos o seguinte: muito embora
13 anos de governos do PT tenham promovido a mais extraordinária política de inclusão, que tenhamos conseguido pagar as dívidas seculares em muitas questões. Nós promovemos um direito penal máximo, por outro lado. Fenômenos como a do juiz Sérgio Moro, ele é um fenômeno gestado no Ministério da Justiça dos nossos governos. É preciso que se diga isso. O Ministério Público, lembra a companheira, que é um caso à parte, né? De tal modo, presidente Wagner, que nós entendemos a indicação dos procuradores-gerais da República como se fosse uma indicação sindical. Entendemos a deliberação do Estado que ocorre na Procuradoria da República, no Ministério Público Federal, como se se tratasse de uma eleição sindical. O mais votado. Ora, ele é agente do Estado. Como agente do Estado, ele é subordinado à política. Qual é o roteiro do livro? O roteiro do livro eu vou tratar da parte final, que diz respeito a um projeto internacional. Porque é o seguinte, o que é que está claro para nós das esquerdas? O que é que está muito claro? Que a economia é planetária, e como essa economia é planetária, ela se organizou de modo a submeter o trabalho. Recentemente, submeter, inclusive, a força produtiva, alienando o trabalho ao mercado financeiro. Isso está muito claro para nós. O que é que não está claro? O que não está claro é um processo muito bem arquitetado que se inicia na Alemanha, no pós-guerra, que é o seguinte: os Estados Unidos, Graça, ganham a guerra. E aí os Estados Unidos tinham um problema a resolver. Qual era o problema para resolver? Como é que eles vão organizar a Europa? Porque vocês lembram, os Estados Unidos estão aqui no hemisfério norte, ocidental. A Europa exerce um papel fundamental geopolítico que consiste justamente em barrar o progresso da União Soviética. Então, o que é que os Estados Unidos fazem? Eles perceberam que a política é instável. A política é instável. Ora, se a política é instável e a democracia ela não obedece a um código, é preciso então substituir o código da democracia, o código da política, pelo direito. Isso que ocorreu. Então, o que é que ocorreu, presidente? Enquanto a Europa estava sendo reconstruída, tratou-se de criminalizar a política e substituir a política pelos tribunais. Como é que você substitui a política pelos tribunais? Constituindo ondas de constituição, de modo que você passaria a ter constituição sem democracia. Ou seja, uma dominação política que concorre de mãos dadas com a dominação econômica. Então, repara, o que é que você tem hoje? Você tem um clube dos bancos centrais. Esse clube dos bancos centrais estabelece as políticas macroeconômicas, não só no Brasil, na América do Sul, mas em todo o mundo. Você tem, então, você cria esses mecanismos internacionais, torna internacional a dominação do capital e garante que essa dominação se submeta a alguns códigos. Qual é a novidade agora? Então, isso aqui é um projeto que remontava ao projeto nazista. Repara o que é que eles fizeram. Fizeram assim, ó. Isso foi desenvolvido no Brasil em especial. Como há um desprezo à política, e entre nós é especial isso, por quê? Porque o discurso antropológico brasileiro sempre entendeu a nossa opinião, nós, os cidadãos, como uma opinião muito frágil. Por quê? Porque associou expressão política que ocorre com voto com a miscigenação. Então, quem somos nós? Miscigenados. Então, nós somos um povo de miscigenados e, por isso, um povo desgraçado. Eu relembro aqui o grande projeto político de clarear o povo brasileiro, fazendo com que
negros, mulatos, tivessem filhos com brancos e assim sucessivamente, para purificar o povo brasileiro da sua desgraça, que é a miscigenação. Ora, se esse povo é miscigenado, é um povo desgraçado, segundo essa concepção, claro que a sua opinião é uma opinião menos importante. Claro que o seu voto não vale nada também. Não é por acaso que, se a gente olhar as últimas eleições, toda vez que o PT ganha as eleições, e ganha as eleições no Nordeste, há um discurso de dizer que há a necessidade de estabelecimento de uma qualidade no voto. Então, o voto da madame vale mais que o voto da empregada. O voto do empresário vale mais do que o voto do trabalhador. Tá, esse é o cenário. Como é que isso se traduziu juridicamente? Constituir relações jurídicas de cima, pelo alto. Pelo alto. De modo então que o direito careceria de um fundamento popular. Careceria de um fundamento popular. Então, a expressão mais clara disso ocorre na justiça eleitoral e nas relações sindicais, com a tendência permanente de intervenção do Ministério Público do Trabalho nas questões sindicais. E na justiça eleitoral, com a cassação do voto puro e simples, cassação do mandato puro e simples. E isso é interessante nós observarmos, porque é importante, sobretudo para as esquerdas, duas questões. Primeira, o PT ganhou 4 eleições presidenciais. 4 eleições presidenciais. Onde estão os juristas do PT? A maior parte ficou rica. Onde estão esses juristas? Não é? Eu costumo dizer o seguinte: o PT ganha as eleições, os que ganharam a eleição ou estão processados ou foram presos. Então há um abismo entre política e direito muito claro. O que é que nós precisamos ter consciência? Primeiro, perder a ilusão com toga, a ilusão com o judiciário e com o Ministério Público. Ninguém faz revolução nem inclusão, nem com o judiciário, nem com o Ministério Público, nem com o direito. Essa é uma tarefa da política. Não é de juiz. Não é de Ministério Público. O papel do direito é um papel conservador, e esse papel conservador foi utilizado com maestria no Brasil para impedir o processo de inclusão. O processo de inclusão brasileiro sofreu um grande golpe recentemente com a destituição da presidenta Dilma, e esse projeto é um projeto claro. Por quê? Porque houve paulatina e progressiva deslocamento do poder da política, dos sindicatos, dos partidos, para os tribunais e associações de Ministério Público e da magistratura. O que é que pretende esse livro para terminar, presidente? Este livro pretende discutir, primeiro, subordinar o direito à política, subordinar o direito à democracia. Segundo, mostrar como esse processo de constitucionalização teve nos Estados Unidos, no Império, portanto, o seu grande propulsor, de modo a criminalizar a democracia, de modo a garantir a manutenção do status quo. Terceiro, mostrar que é preciso um novo caminho para o direito, que não seja um caminho de direita, que esse caminho seja capaz de garantir um constitucionalismo popular. Eu conversava com a Mônica, agora no almoço, para concluir, sobre a experiência venezuelana. Em 1999, quando Chávez ganha
as eleições e convoca o processo constituinte, ele convida uma moça, uma jovem senhora, para que ela retirasse, fizesse um projeto, esse projeto foi aprovado pela Constituição venezuelana, para que se tirasse do judiciário o poder eleitoral. Repara, presidente, que essa onda que nós assistimos hoje, da convicção prevalecer sobre as provas, ou seja, a vontade do juiz e do Ministério Público, a opinião dele, prevalecer sobre prova, sobre qualquer materialidade. O que importa para o cara é o seguinte: ele tem uma opinião e o processo é apenas a forma de transformar aquela opinião dele em sentença. Ou seja, está tudo jogado, o jogo está jogado. O grande experimento disso no Brasil, desse ativismo judicial, da relativização da política e da mitigação, relativização da soberania popular e do voto, ocorreu na Justiça Eleitoral. Então, é preciso que vocês, que são os sindicatos, os trabalhadores, que são, portanto, a vanguarda de uma política popular, tenham consciência e sejam capazes de desmistificar o poder da toga e acreditar na democracia como forma e a política como a única forma de transformação social. Muito obrigado.